a questão que você disse, vem imagens. Mas antes você falou que você acessa o arquivo das pessoas, né? Através do campo, na leitura do campo você acessa o arquivo das pessoas. Por quê? Como é que funciona? Esse arquivo você pega como se fosse de fato uma pasta e começa a ler, aí você quase que a psicografia, você lê e começa a transcrever, ou você, de repente, tem algum outro elemento. Você falou sobre imagem. Pode explicar um pouco para a gente sobre isso? Posso. De novo, através de exemplo. Hoje eu fiz uma leitura do campo. Então, é um exemplo que está bem fresco. Eu faço tantas que é realmente difícil de lembrar do que já foi lá atrás. Eu acabo contando exemplos daquelas mais recentes. Então, teve hoje, uma menina de 19 anos que tem como queixa um medo muito grande da morte, dos pais, dela mesma. É uma coisa quase assim, uma neurose. É muito forte isso. Com o tempo, isso está até um pouquinho melhor. Mas aonde isso se desdobra e o que mais incomoda ela? Com 19 anos, não dorme no próprio quarto. Nunca dormiu. Sempre com os pais. Sempre com os pais. Você imagina que isso é um problema, né? Na vida da pessoa e na vida dos pais, com toda certeza. E a menina sofre com isso. E ela veio no grupo que tem hoje aqui, quarta-feira, nem estou fazendo propaganda, porque eu até estou, né? Porque quarta-feira, 8h30 da manhã, eu reúno um grupinho para fazer um grupo de estudos que envolve leitura do campo também, pelo menos tem acontecido assim. E ela veio, a primeira vez dela, nem conhecia. Ela contou essa história, eu perguntei, você quer fazer? E ela quis. Sentou do meu lado na cadeira, tinha outras pessoas, inclusive, na sala, assistindo, e aí eu, transformei a questão dela numa pergunta. Eu vou chegar lá na sua resposta, Saulo, no negócio da imagem. A pergunta que ela decidiu fazer para a gente abrir o campo, porque para abrir o campo precisa de uma pergunta. Transforma a questão, o problema da pessoa, numa pergunta focada em solução. Essa pergunta é a senha. Uma chave de acesso? Uma senha, uma chave de acesso. Aí a pergunta que a mais recorrente é: quero saber de onde vem isso. E, na sequência, o que eu faço para curar? O tal do medo e essa coisa de não conseguir dormir sozinha. Beleza, entendi, fechou os olhos, eu conduzi aquela interiorização, aquele relaxamento. Ela, de olhos fechados mesmo, falou assim: ai, tô nervosa. Falei, fique calma, é tranquila, você só vai ouvir. Se coloque numa atitude de disponibilidade, de abertura. Aí eu enuncio a pergunta em voz alta, como se eu estivesse falando com o campo dela. Então, a pergunta da fulana é: ela quer saber da onde vem a origem desses medos e que impede ela de, inclusive, dormir sozinha. E o que é o caminho de solução, o caminho de cura. No momento que eu fiz a pergunta, eu fico em silêncio, relaxado, de olhos fechados, e aí aparece uma imagem como se fosse uma memória. Digamos que eu vá pensar assim: deixa eu fechar os olhos aqui e imaginar a comida que eu comi hoje, o prato de comida. Ah, tá, estou imaginando aqui, tá? Foi isso, estava no lugar tal, na mesa tal. Vem a imagem, a gente faz isso, a gente tem essa capacidade. No caso ali, não é uma memória, muito menos minha, mas a imagem aparece assim, Saulo. É uma coisa muito natural, muito espontânea. Sabe qual foi a imagem que apareceu? Hoje, na leitura de campo da menina, uma roda gigante de parque, de diversão. Tinha uma menina na roda gigante, e quando ela chegou lá no topo da roda, o que aconteceu? O que acontece muitas vezes? A roda gigante parou. Uhum. Essa imagem simbólica que apareceu na minha mente, e eu comecei a relatar. Estou vendo uma roda gigante, tem uma menina, e aí a imagem parou com a menina lá em cima, e a menina estava sozinha. E era uma criança. E na cena, eu vendo a cena e entendendo, porque tem o aspecto sensorial também, eu também capto as sensações, a menina estava com muito medo. E aí, pela via intuitiva, eu entendi o que essa imagem significava. Estou bem no iniciozinho. Essa imagem significava tão somente como ela se sente.
ela se sente exatamente assim, desprotegida, num lugar potencialmente perigoso e sozinha. E aí eu enunciei isso. Essa imagem apareceu para simbolizar como você se sente. É assim que você se sente? Aí ela, de olhinhos fechados, é exatamente assim que eu me sinto. Falei, beleza, o campo já trouxe uma imagem para mostrar para ela que o campo entende o que ela está sentindo. Aí a pessoa já se abre mais. Mas a pergunta original foi, da onde vem? Não vou continuar contando aqui, não. Eu estava só querendo responder a pergunta do Sauler. Como que essa imagem aparece? É uma pastinha, que aparece uma pasta que se abre? Não. É simplesmente uma imagem que vem como se fosse uma memória. E aí eu relato e a pessoa está ouvindo. Só mais um detalhezinho sobre imagem, Sauler. Quando eu falo campo e arquivo, é quase a mesma coisa que eu estivesse falando, Caetano, de mente inconsciente. Esses arquivos estão no inconsciente da pessoa. Eles se externalizam no campo de energia e eu capto. Sempre com a intenção de resolver um problema. Lembre-se que uma abordagem terapêutica está focalizando em solução.